Nós estamos aqui com uma alegria no nosso coração para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E como é bom cantarmos a felicidade que temos por termos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas esse Jesus que nos chama, que transforma os nossos corações, que nos chama lá, nos tira lá do lamaçal do pecado, como nós ouvimos domingo passado pela manhã. Esse Jesus é o Jesus que restaura as nossas emoções, que entende as aflições que nós passamos pela vida, como nós vimos no domingo passado à noite. Esse Jesus é aquele que também nos chama para uma missão. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, o primeiro versículo. Êxodo, capítulo 3. Nós iremos meditar nas Escrituras Sagradas, numa experiência maravilhosa que Deus deu ao seu servo Moisés. Êxodo capítulo 3. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e como te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos nesse lugar, nessa casa de oração, nesse ambiente que nós separamos para buscar a Tua face como comunidade, Senhor. Nós podemos buscar a Tua face no secreto do nosso quarto, nós podemos buscar a Tua face aonde estivermos, mas, ó Deus, nessa manhã o Senhor nos permitiu estar aqui reunidos como comunidade de fé, para Te adorar junto, para ouvir a Tua voz, para Te render todo louvor, graças e adoração, mas também para render as nossas vidas em submissão à Tua palavra. Então, humildemente eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações, ministra a Tua vontade, o Teu querer às nossas vidas nesse dia. Ó Deus, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, aqui no Brasil, quando um menino completa 18 anos, no ano que ele completa 18 anos, ele é convidado ou convocado para se alistar, e ele vai ao quartel, Marinha, Exército e Aeronáutica, e ali ele faz o alistamento. Na minha época era presencial, a gente pegava uma fila. Hoje me parece que isso acontece num primeiro momento pela internet. É isso mesmo? Os mais jovens, os recém-alistados, é isso mesmo? Estou correto?
Amém? Então, depois só de fazer a sua ficha na internet é que você vai ao quartel e ali você é designado, você entende aonde, escolhe aonde você vai servir, se apresenta e faz todo um processo. Um processo de saúde, fazem perguntas a respeito do seu desenvolvimento acadêmico, intelectual, para ver se de fato você pode servir a pátria. E alguns desses jovens são selecionados e outros sobram. Esses que são selecionados ficam ao menos 1 ano, 12 meses dentro do quartel, sendo treinados e se preparando para eventualmente para proteger a nação caso ela entre em guerra e para proteger as nossas fronteiras. Então eles se preparam ali por 12 meses. Depois de 12 meses, um grupo é dispensado, vai para a reserva e o outro grupo pode permanecer servindo por mais 7 anos, compondo um total de 8 anos de serviço militar. Esses que são dispensados vão para as suas casas e permanecem na reserva. Diz a lei que até os 45 anos, você que serviu e agora foi para a reserva, pode ser convocado caso o seu país entre em guerra. Então, se você tem até 45 anos, serviu pelo menos 1 ano, você será o primeiro a ser convocado caso o seu país entre em guerra. E os patriotas de Marechal dizem amém. Você tem que falar um amém mais forte, porque não saiu na internet. Vamos lá, os patriotas de Marechal dizem amém. Amém, amém, isso aí, a gente tem que defender o nosso país, defender a nossa nação. Mas é uma convocação. Irmãos, esse ano no Brasil houve uma mudança na lei. E por mais que não seja obrigatório, as mulheres também podem se alistar quando fazem 18 anos. Em alguns estados da União, algumas mulheres podem se apresentar, é um serviço voluntário, mas elas podem assim escolher servir a nação também usando as armas. Eu não sei, eu ouvi pelos corredores há alguns meses atrás que algumas meninas de Marechal queriam se alistar. Se alistaram? Não? Não? Nenhuma? Não? Ok, tudo bem, não tem problema, mas eu ouvi isso alguns meses atrás pelo corredor. Fato é que enquanto brasileiro nós somos convocados para uma missão. Nós somos chamados para servir a nossa pátria em algum momento, ou para, ao menos, nos apresentarmos para esse serviço. Só que a convocação, ela não faz parte somente do modus operandi da nossa nação, do nosso país. A convocação, ela também faz parte do modus operandi do nosso Deus. O Senhor é aquele que convoca, o Senhor é aquele que chama. O Senhor é aquele que não nos deixa na inércia, mas Ele, na verdade, Ele tenta nos trazer para dentro da guerra, Ele tenta nos trazer para dentro da atividade, Ele tenta nos trazer para dentro do jogo, e Ele faz isso através da sua voz, Ele faz isso através da sua palavra. O Senhor é aquele que nos chama. Esse Moisés, que eu e você vimos sendo chamados por Deus, era alguém que viveu uma história diferente. Ele viveu uma história especial. Esse homem nasceu por volta do ano 1500 depois de Cristo. Ou, desculpa, 1500 antes de Cristo. E 300 anos depois da morte do José, conhecido como José do Egito. José do Egito é aquele que leva os israelenses, leva Jacó ali para a terra do Egito quando havia uma grande fome no mundo conhecido. E ali no Egito, os filhos de Jacó são alimentados, são supridos e se multiplicam, se tornam uma grande nação. Mas Moisés morre, aquela liderança morre, e o povo continua se multiplicando no Egito. O governo muda, entra um novo período de dinastia no Egito, segundo o período transitório, depois do período dos Ixos. Entra um faraó, ou entra um governo que já não conhecia José, e nem todos os benefícios que ele tinha trazido àquela nação. E o que aquele governante vê é que existe um povo que não é egípcio, mas que está crescendo, está se multiplicando, está se desenvolvendo muito rápido. E ele tem medo, porque ele diz, se entrarmos em guerra, e entrar em guerra era algo comum naquele tempo, ele diz, se entrarmos em guerra, esses hebreus, eles podem se unir aos nossos inimigos, lutar contra nós, então nós perderemos a nossa terra, nós perderemos o nosso Egito. Então ele decide, ele toma uma decisão, ele diz o seguinte, olha, nós vamos escravizar esse povo, vamos oprimir esse povo, vamos colocar esse povo debaixo de um jugo, para que eles parem de se multiplicar. E ele faz.
Só que parece, e a história vai comprovar isso, que quanto mais você tenta oprimir um povo de Deus, quanto mais você tenta subjugar o povo de Deus, quanto mais você tenta coibir a ação do servo do Senhor, parece que mais ele faz, parece que mais a igreja se multiplica, parece que a igreja ainda mais cresce. O Império Romano tentou coibir a ação da igreja, trazendo diversas acusações contra os cristãos. Eles disseram, por exemplo, que os cristãos deveriam ser mortos porque tentavam afogar crianças. Ele estava falando do batismo. Ele disse que o batismo era uma tentativa de afogamento de crianças. Eles diziam que os cristãos deveriam ser mortos porque eram canibais. Afinal, eles se uniam ao redor de uma mesa para comer um corpo e beber de um sangue. Então a acusação era canibalismo. Eles, como o pastor Valmir falou na semana passada, acusavam os cristãos de ateísmo, não porque os cristãos não crescem num Deus, mas porque eles se recusavam a adorar o imperador. Então, porque se recusavam a adorar o imperador e adoravam exclusivamente ao Senhor Jesus, eles eram acusados de ateísmo. Mas toda essa perseguição, todo esse processo não conseguiu parar a ação da igreja do Senhor, e não simplesmente porque a igreja do Senhor por si só ela vai vencer, mas a igreja do Senhor é vitoriosa porque o Senhor da igreja está na igreja. Jesus estava no meio da igreja e por isso o maior império conhecido no mundo naquela época não pôde resistir. Ele sucumbiu e a igreja permanece até hoje e permanecerá até a volta do nosso Senhor. Amém? O imperador egípcio, o faraó, ele entendeu que através da opressão ele conseguiria inibir aquela ação dos judeus, mas o tiro saiu pela culatra. O efeito foi contrário. Foi gol contra. Os judeus se multiplicavam ainda mais. Mais meninos nasciam, mais meninas nasciam, o povo se tornava mais forte dentro do Egito. Então ele toma uma decisão ousada. Ele toma uma decisão que talvez seja controversa, talvez tenha sido difícil até para ele, mas o faraó decide o seguinte: olha, agora, quando nascerem os filhos dos judeus, se for menina, tudo bem. Mas se for menino, essa criança precisa ser morta, lançada no Nilo. Se for menino, essa criança precisa ser morta. Existe uma similaridade entre a ação de Faraó e a ação de Herodes, na época do nascimento de Jesus. Porque quando Herodes descobre que há mais ou menos 2 anos havia nascido o rei dos judeus, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Porque Herodes se via como rei do seu próprio império, como rei da sua própria vida, como rei da sua realidade. Ele não dividiria a sua vida com outro rei. Então crianças de 2 anos abaixo passam a ser mortas. A Bíblia Sagrada diz, profeticamente, lá já no Antigo Testamento, de que Raquel chorava os seus filhos mortos. Herodes, como Faraó, manda matar crianças. Não é de estranhar, irmãos, que até os dias de hoje, autoridades, governos, pessoas tentem mandar matar crianças ainda no ventre. Parece que esse desígnio maligno, essa ação de Satanás, que foi plantada no coração de Herodes, que foi plantada no coração de Faraó, continua sendo plantada no coração de vidas até hoje, a ponto de países ao redor do mundo entenderem que é perfeitamente tranquilo matar uma criança no ventre. Irmãos, a vida é um dom de Deus. A vida foi dada por Deus e nós, como igreja do Senhor, nós somos os multiplicadores de vida. É claro que nós precisamos ter um planejamento familiar e dentro do nosso mundo nós temos diversas formas para que isso aconteça, mas nós não podemos nunca concordar com a interrupção, com a morte, a interrupção da vida de uma criança ainda que seja no ventre da mãe. Faraó tentou fazer isso, Herodes tentou fazer isso. Mas mais uma vez, o plano de Deus sobrepujou a força desses governantes. E Moisés nasceu. A Bíblia diz que o menino era bonito, o semblante dele era diferente. A mãe, que já amava o filho, mas ela pegou e disse o seguinte: olha, eu não vou entregar esse menino para ser lançado no Nilo de forma alguma. Ela tentou esconder, tentou proteger, até que ele completou 3 meses de idade. Depois de 3 meses, talvez o choro já estivesse um pouquinho mais alto.
Talvez os barulhos já fossem ouvidos por aqueles que estavam ao seu redor. Então, numa situação desesperadora, aquela mãe decide mandar aquele menino para o Nilo. Mas ela não vai mandá-lo para o Nilo para afogá-lo. Ela vai mandá-lo para o Nilo, para aquele rio, para salvá-lo. Ela prepara um cestinho, prepara uma arca, como vimos aqui na semana passada. Ela prepara um cestinho que até hoje nós apelidamos de Moisés. Muitas igrejas no passado tinham aquele cestinho que era chamado de Moisés. Então até hoje nós damos esse apelido. Ela prepara aquele cestinho, coloca betume à sua volta para que ele possa boiar e coloca o menino no rio. A irmã do menino segue todo o caminho para saber qual vai ser o desfecho daquela história. Aquele cestinho, aquele barquinho, encontra com a filha de Faraó se banhando. E Deus colocou aquela pessoa ali exatamente naquele momento, porque ele sabia que Moisés passaria por aquele lugar. Ele sabia que aquela pessoa seria um instrumento usado por ele para abençoar a vida de Moisés. Irmãos, muitas vezes o Senhor coloca pessoas na nossa vida que nem crentes são, que nem temem ao Senhor, mas essas pessoas são instrumentos na mão de Deus para nos abençoar. Mas para que nós possamos ser de fato abençoados por Deus, é necessário que nós confiemos no Senhor, ao ponto de entrar no cestinho, navegar pelo rio, sendo acompanhado pelos nossos irmãos, tendo uma fé genuína de que Deus está tomando conta de nós. E Moisés acreditou nisso, ou a irmã de Moisés e a mãe acreditaram nisso. E ele foi achado pela filha de Faraó. E dessa forma, a Bíblia diz que ele foi criado, cresceu e estudou nas melhores faculdades da época, cresceu no Egito. Talvez o Egito seja os Estados Unidos daquele momento da história, mas era sem dúvida a principal potência. Recebeu boa educação, mas a Bíblia não especifica, não deixa claro para a gente, mas é muito óbvio de que Moisés sabia que era judeu. Ele sabia que ele era hebreu, tanto que quando faz 40 anos de idade, e essa especificação é dada por Estevão no discurso pré o seu apedrejamento, quando ele faz 40 anos de idade, ele vai visitar os seus irmãos que estão em aflição. Naquela visita ele vê um judeu apanhando de um egípcio, e ele, ao ver que ele está num lugar isolado, ele vai e ataca o egípcio. Ataca o egípcio com força ao ponto de matar aquele egípcio. Esconde o corpo. Os judeus vão embora. No dia seguinte, Moisés volta a passar pelos judeus. E ele vê uma confusão agora entre irmãos, porque os irmãos judeus na Bíblia brigavam. A irmã Marta orou hoje. Às vezes isso faz parte da nossa realidade. Às vezes os irmãos em Cristo também brigam. Às vezes os irmãos em Cristo também brigam, e nós precisamos buscar viver sempre num ambiente de comunhão, porque Jesus deu a vida na cruz do Calvário para pagar o preço para que nós tenhamos reconciliação com o Pai e um com o outro. Então o nosso ambiente, irmãos, precisa ser assim. Dá uma olhada para a pessoa bonita que está do seu lado, está vendo? Olha o sorrisão, ó, viu? Ambiente amistoso, de cordialidade, de alegria. É isso que o Senhor quer para a vida da sua igreja, mas não é um sorriso da boca para fora, mas é um coração que abraça. Mas naquela época, ou naquele tempo, Moisés viu a briga, e ele foi lá separar. Quando ele foi separar, os judeus que brigavam, disseram para ele: vai fazer o quê? Vai matar a gente igual matou o egípcio? Aos 40 anos de idade, Moisés descobre que todo mundo, ou que muita gente já sabia o que ele tinha feito. Não tem outra opção, ele foge. Ele foge, ele vai embora. E se você ler com calma, se você está acompanhando a nossa leitura bíblica, daqui a pouquinho você vai se encontrar com os detalhes dessa história. O boletim já está aí, com a nova fase das leituras, então você vai poder acompanhar. Daqui a pouquinho você vai se deparar com os detalhes dessa história. Se não pegou o seu, por favor, pegue ali ao final do culto. Moisés, agora, distante do Egito, começa a viver uma vida completamente diferente. Aquele homem que possuía um cabedal acadêmico, teológico, uma mente em expansão, uma mente brilhante para a sua época, agora se tornara um simples pastor de ovelhas.
e pastoreava pelo deserto, pastoreava numa terra árida. O pastor de ovelhas não é aquele que fica no bem bom, que fica num lugar tranquilo. O pastor de ovelhas não é aquele que habita somente nos pastos verdejantes. Quando nós lemos o Salmo 23, Salmo de um pastor, o pastor Davi, nós vemos com muita clareza que Davi diz para nós que o pastor ele leva ovelhas por pastos verdejantes, a águas tranquilas, mas há lugares como o vale da sombra da morte. Então a vida, a condução do pastor é conduzir a ovelha através do circuito da água, através do circuito do alimento, mas enquanto ele conduz a ovelha também passa por adversidades, assim como o pastor, porque o pastor está junto com a ovelha. A história dos judeus, ou a tradição dos judeus vai dizer que quando o pastor, ele tomava conta das ovelhas à parte da noite, ele fazia uma construção de pedras, mais ou menos 1 metro de altura. Essa construção era como se fosse uma ferradura. E ele colocava todas as ovelhas dentro desse espaço, dentro dessa ferradura. O próprio pastor se deitava à porta dessa ferradura, desse espaço, para que a ovelha não saísse. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele vai dizer: eu sou a porta. Aquele que passa por mim. Jesus ele está se colocando na posição de porta, porque ele é o pastor que dorme com a ovelha no deserto, ainda que a noite seja fria. Jesus é o pastor que não abandona a ovelha, por isso que ele pode dizer: olha, eu sou o bom pastor, mas eu sou a porta. Eu estou ali quando a noite é fria, eu estou ali quando os lobos estão ao redor, eu estou ali no meio da escuridão, sou eu que te protejo, eu sou a porta. Você só precisa estar dentro da ferradura. Você só precisa estar dentro da proteção do nosso Senhor. Mas Moisés, ele viveu aquela noite, ele vivia noites, e ele tinha tempo para pensar, ele tinha tempo para pensar na sua própria história. Quando você pensa no salmista Davi, você vai perceber que possivelmente, muitos dos salmos que Davi escreve, ele escreve quando está no deserto, quando está pastoreando as ovelhas, e ele pode ver em Deus aquele que cuida da vida dele, assim como ele, Davi, cuida da vida das suas ovelhas, ao ponto de matar um leão e um urso. Ele sabe que em Deus ele pode confiar. Ele sabe que ele pode escrever hinos de adoração a Deus. Moisés deve ter tido muito tempo para remoer aquilo que tinha acontecido nos primeiros 40 anos da sua vida. Estevão, em Atos 7, diz que esse período, ele demora também 40 anos. Então Moisés trabalha 40 anos, vive 40 anos no Egito. Agora, Moisés vive 40 anos como pastor de ovelhas. Você fez a conta junto comigo? Com quantos anos Moisés está agora? Quanto? 80. Um homem de 80 anos se apresenta diante da presença, vai pastorear as ovelhas. E um homem de 80 anos, possivelmente seus cabelos, sua barba, branquinhas. Aliás, falar em branquinho, tem alguns irmãos falando assim: pastor, você está com mais cabelo branco do que quando chegou aqui. Eu não acho que isso seja verdade. É verdade? Alguns irmãos têm me falado isso, que eu estou com mais cabelo branco do que chegou aqui. Quando alguém da rua me encontra, fala assim: você está com mais cabelo branco, o que houve contigo? Como é que está a igreja? A igreja é uma benção. A igreja está bem, está todo mundo tranquilo, graças a Deus. Mas o Moisés estava com os cabelos branquinhos, barba branquinha, no deserto, apacentando as ovelhas. Ele tem uma visão extraordinária. Uma sarça, uma planta, ela começa a pegar fogo. Só que o detalhe da visão é que ela não se consome, porque sarça pegar fogo no deserto é normal, é muito quente. Mas o detalhe daquela visão, o milagre que está ali, é que a planta, embora ela queimasse, ela não se consumia. E aquilo é espantoso, é maravilhoso, é um milagre. Moisés se aproxima para ver aquela sarça que está pegando fogo. E ali, quando se aproxima, ele ouve o seu próprio nome: Moisés, não se aproxime. Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar que você vai pisar é terra santa. Irmãos, eu gostaria de meditar com você de que Deus, ele resolve chamar um homem que estava trabalhando. Deus, ele não chama uma pessoa que está desocupada.
Tinha tanta gente disponível no mundo naquele momento. Tinha tanta gente que não estava pastoreando ovelhas, que não estava trabalhando para ninguém. Mas Deus, ele vai na direção de uma pessoa que está trabalhando. Moisés tinha um trabalho. Moisés não era preguiçoso. Esse parece ser um padrão de Deus, porque Deus, ele chama Gideão quando ele está lagando trigo. Deus, ele chama Davi quando ele está cuidando das ovelhas. Ele chama Eliseu quando está cuidando da agricultura, dos bois do seu pai. No Novo Testamento, pelo menos 4 discípulos, quando chamados por Jesus, estavam pescando. E Mateus estava na contabilidade da coletoria de impostos. Deus, ele não vai chamando pessoas que estão paradas. Na verdade, parece que o nosso Deus, ele tem a aversão à preguiça. O Senhor, ele não chama preguiçosos, ele chama pessoas que estão trabalhando. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 30, ou 24:30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha de um homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que tenho visto, o guardei no coração, vendo-o recebi a instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco a deitar de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, a tua necessidade como um homem armado. O Senhor em Provérbios vai mostrando um homem que não cuidou da sua terra porque ele queria cochilar um pouquinho, ele queria descansar um pouquinho, ele queria responder umas mensagens no Instagram um pouquinho, e ele queria olhar o feed, rolar o feed um pouquinho. Mateus 25:26, no desfecho da parábola dos talentos, Jesus já falando assim, respondendo porém, o seu Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e junto aonde não espalhei? Então por que você não trabalhou para ter o que apresentar? 2 Tessalonicenses 3:10-12, Paulo é ainda mais duro, quando diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. O Senhor nos chama a trabalharmos. O Senhor, quando Ele olha para a igreja, quando Ele olha para a sua comunidade de fé, quando Ele olha para os seus servos, Ele diz, olha, vocês precisam trabalhar. Mas vocês precisam trabalhar com excelência. Os tessalônicos, em Tessalonicenses, ou em Tessalônica, o povo dizia o seguinte, não vamos mais trabalhar, a volta do Senhor está próxima, então agora nós vamos sentar e aguardar para que Ele volte, ninguém precisa trabalhar, vamos ficar aqui paradinhos esperando Jesus voltar. Graças a Deus pela palavra de Paulo, irmãos, porque já pensou se há 2000 anos atrás a humanidade começasse a pensar dessa forma? Eles não saberiam que nos próximos 2000 anos Jesus não teria voltado ainda. E nós não teríamos descoberto vacinas, nós não teríamos descoberto o automóvel, nós não teríamos descoberto o avião, nós não teríamos descoberto o telefone celular, amém? Não teríamos descoberto o smartphone. A igreja não queria trabalhar porque resolveu sentar e cruzar as pernas esperando até a volta do Senhor. Mas a palavra de Paulo foi uma palavra de repreensão para que eles se voltassem para o trabalho. Certa vez orava com uma pessoa que dizia assim, Adriano, preciso de um trabalho, ore por mim. Eu falei, vamos orar, e oramos. E quando encontrava aquela pessoa, ela dizia, preciso de um trabalho, ore por mim. Oramos, repetidas vezes oramos, até que Deus abriu uma porta de emprego para aquela pessoa, começou a trabalhar. A primeira semana ela estava feliz, chegava na hora, chegava antes do horário, trabalhava com alegria no coração, mas depois, quando ela percebeu a forma como aquela empresa funcionava, ela não foi se animando muito. Ela viu um funcionário ali que deixava a vida levar, um outro funcionário ali que se omitia, que se escondia. Ela começou a ver algumas pessoas que não trabalhavam tão bem, e ele disse assim, olha, eu também não preciso me esforçar tanto, porque aqui na empresa, todo mundo faz o que quer fazer, e se cada um faz o que quer fazer, é melhor eu ficar na minha aqui também, porque senão eu vou trabalhar demais, eu não preciso. Aquela pessoa pediu uma bênção ao Senhor,
pediu uma porta de emprego ao Senhor, e quando ela começou a trabalhar, ao ver a realidade, ao invés de manter o seu coração grato ao Senhor, ele resolveu se adequar ao contexto daquele lugar. Irmãos, não é para isso que o Senhor nos chama. Se você é um profissional, quer seja professor, quer seja contratado de alguma empresa, funcionário público, você precisa ser o melhor profissional que você puder ser. Você precisa fazer o seu trabalho com excelência, porque quando você faz o seu trabalho com excelência, você está apontando para o mundo inteiro quem é o seu Senhor. Quem é que deu a vida por você? Então, ainda que os seus chefes humanos não possam te ver, é por isso que as Escrituras dizem que devemos trabalhar como se trabalhássemos para o Senhor. Mas, pastor, o meu chefe não reconhece. Irmãos, você terá formas com a sabedoria de Deus para fazer com que seu chefe reconheça o seu trabalho, e se assim não for, o Senhor abrirá uma porta ainda melhor para você. Mas o que você não pode é deixar ser moldado por um espírito de procrastinação, e a partir desse momento parar de desenvolver tudo aquilo que você tem para desenvolver. Que bom, pastor, meu pai e minha mãe estão ouvindo isso, eles trabalham. Mas você que pensou dessa forma, você talvez seja um jovem, um adolescente, e o seu trabalho seja estudar. Porque o jovem e o adolescente, ele também tem um trabalho. Ainda que ele não trabalhe fora, o trabalho dele é estudar. E quando você se compromete com o estudo, você dá testemunho de Jesus. Porque você assimila aquela matéria, você aprende, você desenvolve. Na hora da prova, você não cola. Porque o crente não deve colar, amém? Irmão, se esse amém não melhorar, eu vou ficar com uma impressão aqui ruim. Então, crente não deve colar, amém? Amém, estamos juntos. Então, você tem que se desenvolver academicamente. Você tem que dar o seu melhor. Você dentro da escola precisa se relacionar bem com as pessoas que estão ao seu lado, porque isso é testemunho de Cristo. Teve dúvida? Pergunta ao professor, interage com o professor. Deixa eu contar um segredo para você. Os professores, eles gostam. Os bons professores, gostam dos alunos curiosos. Eles gostam dos alunos que trazem boas perguntas. Então, traga boas perguntas. Vá procurando o professor, converse com ele, mas cresça. Faça um serviço excelente. Dê testemunho de Cristo dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro da sua universidade. Existe um grupo hoje, na verdade, em mais de 19 estados do nosso país, existem cristãos se reunindo em pequenos grupos na escola. Essa notícia é do site do UOL. Eles estão se reunindo em pequenos grupos nas escolas para dar testemunho do amor de Jesus. Aqui em Marechal, pela glória do nome do nosso Deus, essa semana começamos mais um pequeno grupo, na casa da aniversariante do dia, da irmã Eliette. Foi lá essa semana, glória a Deus por isso. Daqui a pouco tempo iniciaremos mais um pequeno grupo para a glória do nosso Deus. Daqui a pouco traremos, ou no próximo domingo, traremos os líderes para orarmos por eles. Mas nós estamos aqui começando pequenos grupos em Marechal. Hoje já são 11, para a glória de Jesus. Mas essas crianças aqui estão começando pequenos grupos na escola, para falar do amor de Jesus em 19 estados da nossa nação. Isso quer dizer que mesmo você sendo um adolescente, você pode estar dentro daquele lugar, você pode estar dentro daquela escola, da universidade, dando testemunho de Jesus. Sendo um crente correto com a sua disciplina acadêmica, sendo um crente correto com as suas notas, mas sendo um crente correto também que testemunha de Jesus, do amor de Jesus, para aqueles que vão se perdendo. Pastor, estou bem, porque eu já me aposentei. Eu já não estou mais estudando. Então eu estou bem. Eu encontrei com um irmão, assim que chegava na igreja, um irmão jovem, alto, forte. Ele estava viajando. E eu tentei marcar com ele, falei, irmão, eu quero marcar para te conhecer melhor, para que nós possamos conversar. Eu queria saber aí um horário que você possa encaixar com o seu trabalho. Ele riu assim para mim. Pastor, estou aposentado há 16 anos. Ele é militar, de Força Armada, é justa a sua aposentadoria. É porque ele tem um aspecto muito jovial e eu não esperava isso. Mas marquei, ele falou e foi uma boa conversa e nós pudemos estar juntos. Mas esse homem que está aposentado há 16 anos, todo dia ele vai para a Vila Militar para correr. E corre a vila de ponta a ponta. Ele se envolveu em outros negócios na vida, desenvolveu outras áreas, outras funções.
Ele não quis ficar parado. Ele não quis ficar parado no tempo. Irmãos, nós não podemos parar. Ainda que você tenha se aposentado, e é justo você ter se aposentado, porque você trabalhou para isso. Mas esse ainda é um tempo em que você é produtivo para o reino de Deus. Você é produtivo para a glória do Senhor. Então cuida da sua casa. Cuida do seu ambiente, do ambiente onde você está. Cuida da sua vizinhança. Participa daquilo que a sua vizinhança está fazendo. De vez em quando, eu confesso que já tem um tempo que eu não faço isso, mas eu pegava uma vassoura para ir lá para a área comum, lá para a vila, para a área comum, e começava a varrer a vila, para juntar o lixo ali também. Isso é testemunho de Jesus, gente. Quando você está ajudando aqueles que estão ao seu redor, você está testemunhando de Jesus. Então, testemunho do Senhor, aquele que está ao seu redor. Trabalhe. O Senhor chama aquele que está trabalhando. É isso que ele faz na vida de Moisés. Ele não deixa aquele homem, mas ele tira aquele homem daquela função. E agora ele vai chamar Moisés para uma função ainda maior. Vai chamar Moisés para uma função ainda melhor. Só que o detalhe, a sarça pegava fogo e não se consumia. O brilho daquele fogo era constante. Moisés se aproxima para ver a visão. Moisés se aproxima por causa do milagre. Quantas vezes nós aqui em Marechal, na nossa igreja, na nossa vida, nós gostamos de ver a visão. Nós gostamos de ver um milagre. Sabe, eu vi tanta gente feliz na época do batismo, ou nos dias de batismo, quando os adolescentes, majoritariamente foram adolescentes e jovens se batizando. Foi uma alegria muito grande. Então, sentar no banco e olhar para contemplar aquela alegria é muito bom. Eu vejo tanta gente feliz quando a gente posta fotos dos pequenos grupos nos stories ou das atividades que a igreja vai desenvolvendo. São muitos corações, muitos joinhas. É bom ver o milagre. É tão bom ver as coisas que Deus está fazendo. É muito bom. E Moisés começou a ver algo sobrenatural. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Você ver um milagre, você ver uma bênção, não quer dizer que você está envolvido com o abençoador. O milagre ele passa. Ações de milagres vão acontecendo no mundo inteiro. O próprio Jesus fez diversas ações de milagres, mas no momento da crucificação, sabe quantos daqueles que foram curados por Jesus estavam dizendo assim: ei, não crucifica ele não, ei, para aí, para com essa crucificação. Ele fez um milagre na minha vida. A Bíblia não fala de uma pessoa que tenha feito isso, porque o milagre passa, gente. O milagre ele é transitório. O que muda a nossa vida é o relacionamento, é o envolvimento, é o engajamento com a obra de Deus, com a palavra do Senhor. Eu e você não podemos viver de milagres, ou viver na expectativa do milagre. Eu e você precisamos viver numa vida de envolvimento com o Senhor. Porque Ele, segundo a sua vontade, pela sua soberania, Ele faz o milagre na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, se Ele quiser, porque a Bíblia diz, e Ele é Senhor, e não servo. Para o Senhor a gente não determina, ao Senhor a gente não manda, ao Senhor a gente obedece. Jesus é Senhor da igreja, Jesus é Senhor das nossas vidas. Nós não podemos viver na expectativa do milagre, mas nós precisamos entender que o maior milagre que Deus faz é a transformação da nossa vida e do nosso coração, e essa vida agora transformada, ela segue a Jesus, ela busca Jesus, ela busca um relacionamento de comunhão com Deus. O Senhor nos chama. Moisés viu a sarça, Moisés viu o brilho. Eu e você podemos nesse momento estar vendo um brilho. Vemos um agir de Deus, vemos uma ação sobrenatural, vivemos uma realidade talvez seja diferente daqui em outros tempos, ou que tanto desejávamos viver. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus que aparece na sarça, o Deus que aparece no brilho, Ele não está preocupado com o seu entretenimento. Ele não está preocupado com o seu queixo caído. Ele não está preocupado se você está de boca aberta ou não. Na verdade, o brilho, ele chama a sua atenção, mas vem um chamado daqui de dentro. Vem um chamado de dentro daquela sarça, e é um chamado para um envolvimento com a obra. Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, lembram, é aquele que deixou a zona de conforto, aquele que saiu da sua terra e da sua parentela, e foi
para um lugar onde Deus lhe mostraria. Abraão, Isaac e Jacó foram pessoas que se envolveram com o plano de Deus de restauração da humanidade após a queda de Adão. Porque dentro da vida deles, eles podiam vislumbrar a sua família, eles podiam vislumbrar o seu crescimento, o seu progresso pessoal, mas o que Deus estava vendo como pano de fundo, é que Deus estava tecendo o ambiente para enviar o Salvador, Jesus, o Salvador do mundo. E eles se envolveram nesse projeto. O Senhor, ele chamou Moisés, ele falou: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu quero compartilhar contigo uma coisa. O povo de Israel está lá no Egito, e eu ouvi o clamor deles, eu senti a aflição deles. Talvez eu e você, num divã com Deus, numa conversa, disséssemos: Senhor, que coisa triste, que problemão, vamos orar, Senhor. Talvez eu e você, diante do divã com Deus, disséssemos algo assim, mas Deus ele relatou um problema de Deus. Deus relatou o problema e disse assim: então, Moisés, para resolver o problema, eu decidi enviar você lá. Quando o Senhor, ele abre os nossos corações, ele aponta nas nossas mentes motivos que nos trazem insatisfação. Bill Hybels, ele escreve um livro falando sobre insatisfação santa, ou incontentamento santo. Quando o Senhor faz com que em nossos corações gere uma insatisfação, uma indignação com alguma situação, é o próprio Deus que começa a nos falar que Ele quer modificar aquela situação, mas Ele não nos fala isso apenas para trocar ideia, Ele não fala isso para desabafar, Ele fala isso porque Ele quer te envolver, Ele quer te enviar como resposta para essas situações. Irmãos, e eu parto para a parte final do sermão para dizer para você que existem pelo menos 2 tipos de situação que o Senhor quer te enviar como resposta. A primeira situação aqui era do próprio Moisés. Moisés, ele mesmo, ele estava com um problema. Estevão, no seu apedrejamento, Atos 7, ele traz informações, e é um versículo muito profundo, quando ele diz que, Atos 7, 24, ele fala assim: e vendo maltratado um deles, ele está falando daquele episódio que o judeu estava apanhando do feitor egípcio. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido matando o egípcio. Ele, Moisés, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés é alguém que Estevão aponta como um homem que teve um sonho. Ainda nos seus primeiros 40 anos de idade, ele teve um sonho de libertar o povo do Egito. Quando ele matou aquele feitor, ele pensou que os seus compatriotas entenderiam que Deus o havia chamado para essa missão. É a Bíblia que está dizendo, é o Estevão que está dizendo. O sonho de libertar o povo nasceu no coração de Moisés, antes dele fazer 40 anos. Só que ele tentou fazer aquilo pelas suas próprias mãos, e ele se tornou um assassino. Ele se tornou um assassino, ele se tornou um frustrado, ele se tornou um fugitivo. Ele começou a trabalhar numa zona de conforto, numa área que não exigisse mais dele um grande envolvimento. Estevão diz que Moisés entendeu que os judeus entenderiam que ele seria o libertador, mas eles não entenderam isso e o rejeitaram. E agora o Senhor, ele se volta para Moisés e diz: lembra do sonho? Lembra do passado? Lembra do plano que estava no teu coração? Lembra da libertação do povo? Lembra da família restaurada? Lembra da mudança de atitude? Lembra da mudança de vida? Lembra do novo que eu tenho para você? Eu estou resgatando isso agora, Moisés. Eu estou resgatando isso agora, Moisés. Vai para o Egito, porque você vai fazer isso. Aquilo que você tentou fazer com a sua força, que você não conseguiu, Moisés, agora você vai fazer com o poder da minha força. O Senhor é aquele que chamou Moisés para ressignificar a vida dele. O Senhor é aquele que chamou Moisés para curar o coração dele. O Senhor é aquele que chamou Moisés para empoderá-lo através do Espírito Santo de Deus. É esse mesmo Senhor que nessa noite Ele te chama.
Ele te chama para curar o teu coração, meu irmão. A obra do Senhor, aquilo que Deus te chama para fazer, para se envolver, é para curar a sua vida, é para curar o seu coração. Ele quer ressignificar a sua vida, independente dos erros que você tenha cometido no passado, porque a Bíblia diz: venha como você está. É claro que em vindo como estamos, não permaneceremos como estamos, porque seremos modificados e transformados pela presença gloriosa dEle. Mas Ele nos convida, Ele nos chama. Ele diz para nós: olha, eu quero ressignificar a sua vida, aquilo que você tentou fazer e você fez atrapalhada lá atrás, pela força do seu braço hoje, nesse tempo, eu estou te empoderando para você fazer através do poder do Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. É na sua vida primeiro, Moisés, é primeiro no seu coração. Eu não sei quem é o Moisés que está aqui nessa manhã, e eu também não estou fazendo nenhum tipo de revelação, não é meu perfil. Mas eu tenho certeza que existem Moiséses aqui nessa manhã, e me desculpem o plural, porque não existe, mas existem aqui nessa manhã, pessoas que precisam ser curadas por Deus, pessoas que precisam ter a sua vida ressignificada pelo Senhor, recebendo o poder do Espírito Santo, para viver plenamente aquilo que Deus tem para as suas vidas e seus corações. Mas num segundo momento, Deus manda esse Moisés para o povo, para libertar o povo, para libertar o cativo, porque o coração de Deus está no faminto, o coração de Deus está no aflito, o coração de Deus está no perdido. Existe um autor chamado Tom Tenney, ele diz que em alguns momentos há mais sinceridade pela busca de Deus, ou da presença de Deus em bares, do que em templos. Porque em bares as pessoas estão tentando satisfazer o vazio existencial que possuem, através do álcool, através do vício. Na verdade o que elas queriam era Deus. Na verdade o que as satisfaria era Deus. Mas elas estão ali procurando satisfazer de alguma forma aquele vazio dentro delas. Tom Tenney diz que lá existe mais gente buscando Deus às vezes do que em templos religiosos. Nós precisamos entender que pessoas vão se perdendo. Ray Kroschel, escritor norte-americano, ele disse algo que é interessante. Ele diz que muitas vezes nós dizemos assim: mas eu estou envolvido com a obra de Deus, eu estou envolvido com o que Deus está fazendo, eu amo o perdido. E aí ele faz uma pergunta, ele faz uma colocação, ele diz assim: olha, você está perto de pessoas que estão longe de Deus? Quanto tempo faz que você não toma um cafezinho, não chama a sua casa uma pessoa que está longe de Deus? Quanto tempo faz que você não tem uma conversa de qualidade com uma pessoa que está longe de Deus? Você está próximo de pessoas que estão longe de Deus? Se não está perto de pessoas que estão longe de Deus, você não está tão perto de Deus quanto você imagina. Deus está próximo do aflito. O coração de Deus está em restaurar, em resgatar aqueles que estão perdidos. Se eu e você queremos ter um relacionamento, estarmos próximos de Deus, é necessário que nós nos aproximemos daqueles que estão distantes de Deus. Porque Deus, Ele olha para essa pessoa, Ele se compadece dela. E o mesmo Jesus que entrou no seu coração e trouxe completude à sua vida, é o Jesus que Ele quer que essa pessoa encontre, que entre no coração dela, para que a vida dela seja completa. Irmãos, nós precisamos estar atentos para a nossa missão. Nós precisamos estar despertados para a nossa missão. Não pode mais passar uma semana das nossas vidas, você que é crente em Jesus, não pode mais passar uma semana da sua vida sem que você testemunhe do amor de Jesus para quem se perdeu. Pastor, tenho dificuldade de locomoção. Pega o telefone, liga para o irmão, liga para a pessoa. Quero testemunhar do amor de Cristo para você. Quero compartilhar algo com você. Não pode passar mais uma semana das nossas vidas sem que nós falemos do amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos nos comprometer com a missão. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito, levá-lo até a porta da terra prometida. A missão maior era que esse povo seria a manjedoura, a arca, aonde Jesus Cristo nasceria. Essa missão maior é a missão que Deus deu para mim e deu para você. Porque enquanto Ele cura, enquanto Ele nos ressignifica, enquanto Ele nos enche com o poder do Espírito Santo,
Ele também vai nos usando para curar a vida de pessoas, para transformar a vida de pessoas, para apresentar Jesus, o Salvador do mundo, para essas pessoas. Amém? Por favor, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu gostaria que nesse momento você pudesse fazer a sua oração. Você pudesse falar com Deus. E talvez nessa sua fala, e talvez nessa sua oração, o esboço, o escopo seja: Deus, eu fui frustrado no passado. Eu tentei e não consegui. Eu estou ferido. Mas eu entendo que nessa manhã, o Senhor me chamou para agora junto comigo nós colocarmos em prática aquele sonho lá de trás, sonho que nasceu no coração de Deus, sonho que tem a ver com o reino, sonho que tem a ver com a família, sonho que tem a ver com a restauração, com o fortalecimento do casamento, com o relacionamento com os filhos, a cura de relacionamento de pais com filhos, a cura de relacionamento de filhos com pais, esposo e esposa. O Senhor nessa manhã Ele quer curar o vazio que pode estar na sua alma. O Senhor Ele quer derramar o seu bálsamo, o seu remédio para cicatrizar. O apóstolo Paulo ele diz que ele esquece das coisas que para trás ficam, ele pode seguir para um alvo. Ele deixa todo o seu tesouro para trás, para seguir para o alvo que é Cristo. Tem uma vida nova, linda, maravilhosa na sua frente. Você não pode deixar o passado te prender, te parar. Deixa o Senhor te curar nessa manhã. Deixa o Senhor moldar e ressignificar, mostrar o caminho que Ele tem para você. Deixa o Senhor te encher de poder do Espírito Santo. Agora você que é crente, que já está na obra, está ativo na obra de Deus, eu quero dizer para você, ainda que você esteja com os seus trabalhos, Deus Ele só chama quem está trabalhando. E talvez Ele esteja levando você agora para um nível maior, para uma missão mais ampla, para algo mais profundo, para um nível de comprometimento maior, que vai exigir mais de você. Mas sabe, muitas vidas serão transformadas através daquilo que Ele vai fazer em você, na sua vida. Então eu gostaria de convidar você a dar um passo de fé, a dizer para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Eu me vejo pequeno, eu me vejo incapaz, eu me vejo limitado, mas eu confio que o Senhor pode conduzir, pode me conduzir. E nessa parceria em que o Eterno nos chama para fazer na obra do Seu reino, nós seremos bem-sucedidos, bem-aventurados, vitoriosos, alegres, porque cumpriremos plenamente o seu propósito. Eu aceito o desafio que Deus tem colocado no seu coração nessa manhã. Eu não sei qual é, mas não volta atrás. Vamos juntos em frente. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nesse dia, com o coração grato, Senhor, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, elas vão conduzindo a nossa vida com tanto amor, Pai, com tanta ternura, com tanta graça. Senhor, Tu és aquele que não nos abandona, que estende a destra fiel, e quando nós pecamos e caímos, o Senhor nos chama, aponta o pecado, mas não aponta com um olhar de acusação, de dor, mas aponta para a gente como algo que nós devemos deixar, porque o Senhor tem uma vida melhor para nós. E não é que mereçamos isso, porque não merecemos absolutamente nada de Ti, Senhor, somos pó. Mas mesmo sendo tão frágeis, tão fracos,
mesmo sendo como uma plantinha. Senhor, o fogo que queima não é mérito nosso, não é glória nossa, mas o fogo que queima é para a glória do teu nome, porque tu és aquele que queima a sarça sem contudo consumi-la. O milagre é teu, Senhor, a ação é tua, o poder é teu. Usa a vida do teu povo, usa a vida dos teus servos de forma poderosa, para que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. Senhor, nós te exaltamos nessa manhã, nós te rendemos louvor, graça, adoração, em nome do teu Filho Jesus nós oramos, amém, Senhor, amém, meus irmãos, louvado seja o nome de Jesus.